Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Estamos aqui fazendo o Fala, Rovai. São 12h14, o começo do Fala, Rovai, desta quinta-feira, né? Mas ele vai ao ar em recorte às 13h, quando estará sacramentado, provavelmente, a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu acho que vai rodar até amanhã, porque termina às 2h o julgamento. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Bolsonaro já é inelegível na Austrália, já é inelegível na Nova Zelândia, já é inelegível em Tóquio. Está 2-1, mas o resultado já é sabido. Não é um jogo que tem 1000 detalhes e que pode mudar. Ou é 6-1 ou é 5-2. É o 5-2. E já está 2-1. Aí lá, o Cássio com K vai votar. É provável que vote pelo Bolsonaro. Valeu, hein? 5-2 na caixa. É goleada, tipo Santos e Fluminense naquele título que foi roubado pelo Botafogo depois, merecidíssimo. O Santos deveria ganhar com o Giovani, um time de craques. 98. Enfim, é uma goleada. E uma goleada que transforma Jair, que hoje foi vaiado. Se tiver o vídeo, eu quero que vocês coloquem o vídeo. Está sendo vaiado no Rio de Janeiro. Um trecho do vídeo. É possível, Dri? É possível? Então a gente vai colocar um trecho do vídeo do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, onde ele foi sair do aeroporto e dar entrevista. Ele acha que está sob o controle quando é lá presidente, que tinha 800 mil segurança em volta dele, agora tem 5. O que é de praxe, não dá mais para controlar as imagens como antes. Solta o vídeo, Dri. Eu achei. Ainda não? Não, tudo bem, vamos seguir aqui. Aí, então, deixa o vídeo para lá. Eu vou dizer o seguinte, ele foi vaiadíssimo no Rio de Janeiro, uma cena catatônica, que mostra que ele não tinha aquela unanimidade que ele pregava ter, e que por isso levou muita gente a pedir pedir recontagem de votos, pedir que ele desse um golpe, instaurasse a GLO no Brasil, de o artigo 142. Solta o vídeo para mostrar qual é a realidade do Bolsonaro hoje. Olha o que eu sou. O Tarcísio ressuscitou aí a Você está escoltando ele para algum lugar? Só para saber. Olha que eu sou. Tá bom, tá. Já está voltando. Essa é a nova realidade do Bolsonaro. Não tem mais esse papo, não, onde ele vai só aplausos. Isso tinha em 2018, quando ele era candidato, ele marcava pelas redes sociais de encontrar o grupo dele, ia lá uns 100 patetas, eles faziam aquelas imagens, parecia que tinha 10 mil, e ele foi criando essa coisa, ele parava numa estrada e ficava fazendo sinal, 2 buzinavam e eles colocavam na rede, como se fosse o mundo. Agora ele vai ter que morar nos Estados Unidos, porque aqui ele vai ser vaiado. Ele não vai poder mais pegar avião de carreira, não tem esse papo. Ele vai mais, sempre tem um mais, como dizem os argentinos, pero sempre há um pero. Aqui ele vai ser um fantasma. Bolsonaro será um fantasma político que vai ficar assombrando a democracia brasileira ainda por um tempo. Eu não acho que ele será um fantasma do tipo Fujimori foi no Peru, ou do tipo Pinochet continua sendo no Chile. Né? Um fantasma é aquele ser político que já não está mais encarnado, que já não tem corpo físico, que já não pode ser mais nada
mas que ainda carrega com si, como o peronismo na Argentina, o Perón, carrega um lastro, né, de um movimento, se torna em si um movimento político, como provavelmente será o lulismo. Ele vai com o PT ou sem o PT se ser referência por muitos e muitos anos, como foi Getúlio aqui no Brasil. Bolsonaro será um fantasma, mas ele não será um movimento, mas ele será essa encarnação do mal para derrotar a democracia, que terá e dará inspiração a centenas e milhares de pessoas que serão candidatas em nome do Bolsonaro e do bolsonarismo, a vereadoras, a prefeitos, a deputados estaduais, a deputados federais, a senadores, e a depender do Estado se elegerão, como Moro, defendendo o bolsonarismo, se elegeu senador pelo Paraná, como muitos se elegeram em estados onde o bolsonarismo é mais forte, como Santa Catarina, e outros não se elegerão e terão que ir deixando o bolsonarismo de lado em estados onde ele tem mais rejeição, como os estados do Nordeste, e não só do Nordeste. Mesmo na capital de São Paulo, por exemplo, o Bolsonaro não ganhou eleição. Bolsonaro não ganhou sequer em bairros nobres, como Pinheiros, Perdizes, Lápide, etc. Mesmo nos Jardins, Bolsonaro, em alguns áreas do Jardim, perdeu a eleição. Então, isso não o impedirá de ser esse espectro político, esta força do mal, que vai ser encarnada por alguns, por algumas pessoas, algumas sublideranças, né, que vão utilizá-lo para poder se tornar ameaças à democracia de corpo e alma. Mas qual o tamanho dessa ameaça? Eu acho que o tamanho dessa ameaça vai girar em torno de 20%, 25% no Brasil como um todo, né? O que permitirá a Bolsonaro levar candidatos, inclusive, ao segundo turno em muitos estados, e a depender do candidato que invocá-lo e da distância que esse candidato assumir dele, se ir para o segundo turno em nível nacional e até, no médio prazo, ganhar a eleição. Eu duvido, Eudó, que o bolsonarismo esteja forte em 2026. Duvido, Eudó, que Bolsonaro, bom, ele não será candidato, terá força para empinar uma candidatura capaz de derrotar Lula ou o candidato que Lula indicar em 2026. A eleição ainda provavelmente será entre esses dois pontos políticos. O centro não terá capacidade de criar um nome para derrotar quem Bolsonaro indicar ou Lula. Muito dificilmente um Luciano Huck da vida surgirá e abalará as estruturas da política brasileira a ponto de se tornar uma força de 25%, 30%. Mas, voltando ao tema inicial, se fala, Rovai, Bolsonaro estará lá, mesmo não estando. E não dá para ter medo de fantasma, porque o que esses fantasmas fazem, em geral, é Então, não dá, ele não vai modificar as estruturas da sociedade sendo inelegível. A sua força diminui muito. Não dá para ficar assustado com isso também. É colocar no devido lugar. Ele existirá como um fantasma, mas a sua capacidade de ação, não vamos criar mitos em coisas que não existem. Não será maior agora porque se tornou inelegível. Tem gente fazendo esse tipo de análise que, com todo o carinho do mundo, é tati-bitati. É uma tentativa de supervalorização de um mito que deixou de ser mito porque não pode mais ser candidato. Será alguém para fazer o debate público como muitos de nós, com força, com o eleitorado, como sendo ex-presidente, mas sem capacidade de ação. Ele perde a capacidade de gerar perspectiva de poder
para os setores da política que eu acompanho. Muita gente ficará ao seu lado porque sabe que tem um capital político ali para se eleger, mas cabe que não terá um líder para eleger, e isso diminui sua força. Enfim, queridas, queridos e queridos, Bolsonaro é inelegível na Austrália. Bolsonaro é inelegível na Nova Zelândia. Bolsonaro é inelegível no Japão e daqui a pouco, talvez amanhã mesmo, já seja inelegível aqui no Brasil. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.